a seleção brasileira. De repente, esse salto aí para o futebol europeu pode abrir as portas da seleção para o Kelvin. Muito bem, em Curitiba, 12:05. A melhor resenha do rádio. Bate e pronto Curitiba. E já demos algum spoiler aí das imagens do Kelvin, né, atuando pelo Atlético Paranaense no trabalho de edição aí da TT Mota, que foi resgatar imagens de assistências, gols, enfim, Vincenzo Dalicani. Kelvin tá indo embora do Atlético. Boa tarde. Boa tarde aí, vamos lá de novo. Boa tarde, Linhares, boa tarde aos amigos da bancada e muito boa tarde ao ouvinte que nos acompanha tanto pelo rádio quanto pelo YouTube. Ontem a gente noticiou a chegada do Bruno Pérez. Bruno Pérez chegou ao Atlético com um contrato de 6 meses, já está em Curitiba, mas daqui a pouquinho a gente fala dele. Foi justificada a chegada do Bruno Pérez com a venda do Kelvin. Informação confirmada aí pelo amigo Vinícius Furlan. O Atlético aceitou 2 propostas pelo Kelvin, uma da Rússia, do CSKA de Moscou, outra do Benfica de Portugal. Aceitou 2, mas não vai cortar o Kelvin na metade. Agora o jogador vai decidir junto de seu staff, de seus familiares. O problema é quem é que fica com a perna esquerda, né? Exatamente. Então, pois é. Exatamente. Um pouco mais barato daí, né? Perna direita mais caro, perna direita mais barato. Exatamente. E aí, os relatos, o Kelvin prefere ir para Portugal, como o Dalco comentou, é o caminho que todo mundo vê como natural, né? O jogador jogar em Portugal, jogar no Benfica, que é o time que melhor vende no mundo, seria um passo muito à frente. Então ele decide junto do seu staff e tem que decidir até dia 31 de agosto agora, que é quando fecha a janela europeia de transferências. Então o Kelvin tem até aí a terça-feira que vem para definir, mas até o final de semana a situação já deve estar definida para a venda aí do Kelvin. Valores, tempo de contrato, porcentagem, isso ainda não foi revelado, mas o que a gente pode adiantar é que o Guarani de Palhoça, o time que revelou o Kelvin, vai comemorar muito, porque tem 40% dos direitos econômicos do jogador. Então nessa venda o Guarani de Palhoça vai lucrar aí 40%. Claro, o Atlético pode fazer um acordo, como tentou fazer na venda do Christian no ano passado. O Christian foi negociado com o Bahia, acabou não indo, mas ele foi negociado e o Atlético negociou a porcentagem que a União de Francisco Beltrão tinha sobre ele. Então foi um valor abaixo da porcentagem, mas o valor pago à União. Poderia fazer a mesma coisa com o Guarani de Palhoça, vamos confirmar também a partir do momento que essas informações começarem a ser reveladas aí. O Kelvin, então, fez 175 jogos com a camisa do Atlético, tem 5 títulos e 22 assistências. Ele foi tricampeão paranaense, ganhou em 2019, em 2020 e 2023 agora, né? Em 2019 ele bate o pênalti decisivo contra o Toledo na decisão por pênaltis. Em 2020 ele faz gol na final contra o Coritiba e ganhou a Copa do Brasil de 2019 como uma peça importante na semifinal contra o Grêmio e na final contra o Internacional. E ganhou a Copa Sul-Americana como peça vindo do banco de reservas. Ele vinha da sua melhor sequência com a camisa do Atlético, foi titular em 88% dos jogos em que foi relacionado. Esse é o seu maior número na carreira, né? Então, antes ele vinha sendo mais utilizado saindo do banco de reservas. Neste ano, foi titular do Atlético e esteve em 88% das partidas em que foi relacionado como titular. Então, o Kelvin, que na sua melhor fase pelo Atlético, é vendido. E aí vamos ver os valores, mas eu aproximaria aí algo entre 6 e 8 milhões de euros pelo Kelvin, viu? Tá, então, a notícia, né, da saída do Kelvin, que vai para o futebol europeu, ainda não se sabe, vai ser uma decisão salomônica, né? Lembra a história de Salomão, né, que chegou lá, as 2 mães brigando pela criança, quem era a mãe verdadeira. Aí ele falou assim, não, vamos cortar no meio a criança e dar metade para cada uma, né? Aí a verdadeira mãe falou, não, pode ficar com a outra lá e tal. E daí descobriu-se qual era a verdadeira mãe, né? Agora o Benfica e o CSKA vão fazer a mesma coisa com o Kelvin, né? Não, tem que ser o Benfica, não adianta. O Atlético aceitou 2 propostas e deixa confortável pro jogador escolher o seu destino, né? Que daí vai muito da vontade do jogador também. Não adianta nenhum Atlético aceitar a proposta e o Kelvin não querer ir, por exemplo, né? Mas ele quer, então ele provavelmente vai para o Benfica, e eu acho que é o ideal, né? Como o Vincenzo bem falou, é o time que mais vende bem no mundo, né? Então, assim, é uma margem de evolução muito grande que ele tem ainda. Ele é jovem, o Atlético não vende mal. Acho que um valor perto de 6 e 8 milhões de euros é um valor bom
para um lateral direito. O Gonzalo Montiel do River Plate saiu por 10 milhões de euros quando saiu, acho que em 2020 ou 2019, se não me engano. Saiu por 10 milhões. Então, assim, é uma lateral de ponta de seleção argentina. Sim, né? sim. E o Kelvin ainda tem muita margem de evolução, e eu acho que ele vai acabar evoluindo ao ponto de ser vendido do Benfica para outro clube. Né? Então, eu acho que é um valor interessante, é um valor bom. Querendo ou não, o Kelvin ele foi um pouco marcado no Atlético. A gente comentou muito sobre isso ontem, né? Do tanto que ele oscilou em sentido de muita gente não acreditava e daí contratava outro lateral, e daí que esse outro lateral sempre passava na frente do Kelvin. E esse ano ele está mostrando um bom desempenho, está tendo bons jogos, está dando mais assistências. Então eu creio que pode ser muito importante para ele, muito legal para ele aí essa venda. Vai evoluir muito. O Benfica é um time que tem uma base extraordinária também, e questão de fundamento ele precisa evoluir, natural. A gente tem uma base muito, muito fraca em muitas situações, e a gente muitas vezes não prepara tanto os jogadores. O exemplo, claro que é difícil falar do Vini Júnior, mas o exemplo mais claro é esse. O Vini Júnior não sabia dominar uma bola direito, não sabia chutar de esquerda, a finalização dele era ruim. Ele chegou no Real Madrid e em um ano ele virou talvez o melhor jogador do mundo. E o repórter setorista do Benfica, na transmissão lá da rádio Jovem Pan News de Lisboa, vai anunciar a escalação do Benfica assim, em 2024. Né? O Benfica, os encarnados já estão escalados, com Bento, Kelvin e o resto. Esse é o sonho deles lá, né? Exatamente. O Benfica não conseguiu o Bento, mas conseguiu o Kelvin, né? Dalco, você acha que o fato da língua pesa também nessa decisão do Kelvin? Obviamente que é muito mais fácil ir lá entender o português do que tentar aprender o russo, né? Mas isso é uma lenda, viu? Você chega lá, vai falar com um português lá, ver se entende. Isso é lenda. Até porque eles não são muito amigáveis, eu né, acho que o russo é mais difícil, né? O russo, gente, pelo amor de Deus. É verdade, eu acho que vai ser muito mais fácil o Kelvin se adaptar em Portugal do que na Rússia, né? E... Acho que isso pode pesar, né? Mas, Dalk, assim, você não acha que o Kelvin é um jogador que já tem características que podem ser potencializadas na Europa? Tipo, ele tem um cruzamento muito técnico, ele tem combinações também muito técnicas. É um jogador que, claro, vai evoluir muito na Europa, mas tem um jogo que tem características que podem cada vez evoluir mais na Europa. Com certeza. Né? E ele tem um entendimento tático muito legal. Sim. E o que você falou do físico dele, em 2018 ele era né? Ele tinha 2019, ele tinha 18 anos. Agora você vê que é completamente diferente. Então, em 4 anos ele evoluiu demais. Eu fico imaginando como que vai ser na Europa isso. Que ele vai evoluir mais fisicamente ainda, né? Então, eu acho uma ótima venda para o Atlético no geral, assim. Ainda por parte do torcedor existia muita desconfiança sobre o Kelvin até hoje. Até hoje o pessoal tem algumas situações com o Kelvin, assim, de preteri-lo muitas vezes. E eu acho que isso pode ser muito bom para a carreira dele, para onde ele almeja chegar. Eu tenho certeza que ele almeja chegar em seleção brasileira. Sim, eu acho que a Europa abre a porta, né? Eu acho que abre muito mais a porta. O Wanderson, por exemplo, agora indo para a seleção, né? É um lateral que muita gente nem lembrava do Wanderson, né? Principalmente da época dele no Brasil, no Grêmio. E agora ele tá tendo uma oportunidade porque ele fez um ótimo campeonato francês ano passado pelo Mônaco, né? Tanto ele quanto o Caio Henrique. E indo pro Benfica, querendo ou não, os olhos do futebol de elite eles se viram para lá. Exato. Né? O Benfica é um time que joga Champions League corriqueiramente. Ano passado foi muito bem. Sim. O Benfica, o Porto e o Sporting, eles fazem muito esse trabalho de levar jogador jovem aqui desses mercados que são mais acessíveis para eles lá, Sim. Valoriza o jogador e encaminha lá para a Premier League, onde eles vendem por contratos milionários. Ano passado mesmo, o Benfica recebeu uma bolada com Enzo Darwin Fernandes. Nunes, o Darwin próprio Nunes Ederson, também, né? é verdade. Que sai do Benfica e vai pro Manchester City com o goleiro mais caro da história do futebol. Exatamente. E assim, são jogadores, né, que vão fazer essa ponte, né? Certamente o Kelvin vai fazer essa ponte. Eu também acho. O destino dele vai acabar sendo jogar num time da Premier League. Acredito, né? Assim, pelo potencial dele. É que daí tem que ver muito como funciona. Como vai funcionar a evolução dele em termos de características. Vai depender muito dele nesse aspecto. E não tô dizendo nem que ele vai ficar para sempre no Benfica ou vai voltar pro Brasil. Não, quero dizer mais no sentido de que existem jogadores com características muito mais espanholas, muito mais do futebol inglês, do futebol italiano no geral. O Kelvin, por exemplo, não tem característica nenhuma do futebol italiano. Mas do futebol espanhol, eu vejo ele com muita característica.
Né? Da Inglaterra não sei tanto também, porque geralmente os ingleses ultimamente estão usando laterais mais altos, laterais mais fortes. Mais construtores também. Mais né? construtores, tem o exemplo do Alexander Arnold, que virou volante. Virou volante ano passado e voltou. Mas certamente o Benfica sabe conhece o mercado, vai trabalhar na potencialidade que o Kelvin tem e olhando exatamente a venda futura, né? Sem dúvida. Você não tem a dúvida que a comissão técnica do Benfica vai trabalhar as características e desenvolver os jogadores justamente para moldá-lo para o mercado inglês ou para o mercado onde se possa oferir os maiores lucros, né? Isso passa pela cabeça. Os caras não estão contratando o Kelvin para jogar no Benfica. Eles estão contratando como um investimento, como o Atlético fez com o Vitor Roque, fez agora com o Mozapelli, com o próprio Kelvin, né? Contratou do Guarani do Palhoça. Exatamente. Então, eles têm essa visão, né? E isso vai certamente ajudar também no futuro do próprio Kelvin. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que ele tem que pensar muito nisso. Se ele for pro futebol russo, não vai ter esse tipo de visão de mercado, eu acho. É bem diferente lá. O futebol russo não contrata jogador para fazer ponte. O CSK vai contratar um jogador para ser titular e ganhar do Zenit. Chegar como interessante. Portugal já vai oferecer esse plano de carreira, vamos dizer assim. O CSK tentou envolver o Kelvin no negócio do Atlético pelo Carrascal, pelo Jorge Carrascal colombiano, e o negócio não saiu naquele momento. Agora o CSK tenta de novo, tenta comprar o Kelvin aí, sem relação com o Carrascal, que foi vendido inclusive pro Dinamo de Moscou na semana passada. Mas ocorreu essa tentativa do CSK de envolver o Kelvin no negócio pelo Carrascal, que seria um reforço maravilhoso pro Atlético. Sim, com certeza. Se tivesse trazido o Carrascal, ia dar uma diferenciada grande, né? Sim. Mas como não conseguiu envolver isso e vai ser só uma venda simples, tem que ir pro Benfica. Tem que ir pro Benfica, pelo bem do Kelvin, pelo bem da evolução dele. E dependendo da negociação, não sei se o Atlético tem a possibilidade, Vincenzo, de manter porcentagem? Tem. A intenção é essa. A intenção é manter uma porcentagem do Kelvin, mesmo que não tenha o 100%, né? Tem só 60% do Kelvin, mas mesmo assim, a intenção é manter uma porcentagem de venda futura. Então, muito bem, 12:17, tá? Então a notícia no Atlético, né? A venda do Kelvin. O Kelvin vai ficar à disposição aí por alguns jogos ou já não faz mais, já vai ser desligado do elenco aí? Qual que é a ideia, hein, Vincenzo? O Kelvin treinou normalmente ontem, aí a gente não tem informação se ele vai, porque ele depende da situação, de como ele vai definir essa situação. Se definir até o final da semana, talvez jogue uma despedida. Se ainda estiver em situação de definição, pode não ser relacionado. Ainda é muito incerto se ele joga ou não, mas o que dá pra garantir é que o Maddison vai assumir essa posição, né? E o Atlético tem o Fluminense pela frente aí no domingo, né? Jogo dificílimo pelo Brasileirão. E agora, como o foco é o Brasileirão, o Atlético precisa de resultados, né? Não dá mais pra ficar no negócio de vou poupar e tal, né? Exatamente. Tem que fazer os pontos aí. Já deixou escapar pontos lá contra o Goiás, porque estava vencendo o jogo e tomou o empate. E para sonhar com a Libertadores precisa ganhar os próximos jogos aí, né? Principalmente jogos em casa, né? Os jogos em casa, principalmente jogos contra times que estão brigando também, como é o caso do Fluminense. O Atlético precisa vencer esse jogo direto, do Fluminense. Né? Porque vencer o Fluminense significa passar o Fluminense. Exato, é confronto direto, né? Então o Atlético pode terminar na 4ª colocação a próxima rodada, ganhando de um Fluminense, segurando um Fluminense, que também está de olho na Libertadores. Joga hoje, inclusive. Joga hoje, E daí tem jogo de volta semana que vem. Então, a tendência, eu creio, é o Fluminense vir com um pouquinho mais de sangue doce, talvez com o time reserva. Claro que, às vezes, até complica um pouco mais, porque o reserva quer mostrar serviço e tal. O Atlético perdeu pro Grêmio reserva. Aqui, exatamente, perdeu pro Grêmio reserva. O Atlético ganhou com o time titular. Tem times que tem um nível de elenco que não dá muita diferença de reserva e titular, né? Empatou com o Palmeiras reserva também na Baixada, né? 2-2. É verdade. Mas é que daí... O Grêmio foi... O Grêmio foi reservão. O Grêmio, pra mim, foi um escorregão gigantesco. Sim. Porque o time reserva do Grêmio não tem nada de demais, entre aspas, né? Não parece nem o time titular. O Fluminense, eu creio que o Diniz não vai poupar todo mundo, ele consegue manter uma base legal e tem uma estrutura de jogo muito bem definida que entra peça, sai peça, mantém a estrutura. Legal, 12:19. Vamos agora falar do Coritiba. O Verdão teve ontem